para que todos estejam cientes. Boa noite, novamente, são 20h02. Vamos começar. Vou passear entre o slide da aula 2 e entre o slide da aula 3. Todos estes materiais já estão em nosso Telegram secreto, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, quero trabalhar com vocês palavras, termos muito importantes. Vamos discutir desafios, entraves, barreiras que podem aparecer no seu tema. A primeira palavra aqui são desafios, que é uma palavra que geralmente os alunos gostam. Vocês gostam desta palavra? Porque aqui significa obstáculos que impedem avanço e já surgiu em tema anterior. É Jesse, fingindo que será o tema deste ano, usando a palavra desafios, como vai abordar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2? Aqui temos sugestões como, no D1, trabalhar os entraves, os problemas, e no D2, as consequências desse problema, tá bom? Os corretores esperam um diagnóstico estrutural. Jesse, e se cair a palavra entraves dentro do meu tema, que significa barreiras concretas? Por exemplo, olha aqui uma sugestão de tema. Entraves para a efetivação do direito à moradia digna no Brasil. E aí? Muito tranquilo? Porque aqui uma sugestão é o entrave 1, como a causa, e trazer o exemplo, e no D2, o problema 2, com causa e exemplo. Então, os argumentos organizados com essa relação de causa-efeito. Agora, pensando, estou falando rápido demais, vão dizendo se estão entendendo. As palavras que podem nortear o tema de vocês. Já que o começo dessa aula é muito importante, quero trabalhar com vocês a questão de ler e interpretar muito bem o tema, tá bom? Barreiras. Dificuldades de acesso ou participação. Por exemplo, vamos fingir o tema barreiras à inclusão digital no Brasil. Então, aqui, sugestões. O D1, as barreiras econômicas e territoriais. E no D2, as barreiras educacionais e geracionais. Então, aqui você discute um recorte claro e o impacto social dessas barreiras bem detalhado. Outra palavra, eu julgo esta fácil, obstáculos, que dá para entender que são os impedimentos que atrapalham tal problema. Tal problema que ainda é algo bom, porém não acontece. Olha aqui, obstáculos à equidade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. É um tema positivo, a parte de equidade do gênero, algo bom, porém vem a palavra aqui para transformar em problema, que são os obstáculos para que aconteça essa equidade. E aqui a sugestão, no D1, um obstáculo cultural e simbólico, e no D2, o outro obstáculo institucional ou econômico. E aqui falaremos de impactos. Vocês entendem o que são impactos? Caso caia lá, impactos das redes sociais na formação da opinião pública. Vocês gostariam, entenderiam facilmente o que significa? Todo mundo concorda que impacto é um efeito significativo, é uma consequência a ser gerada devido àquele problema. Aí aqui está como sugestões. No D1, impactos negativos, sociais e psicológicos. E no D2, os outros impactos políticos e informacionais. Ou seja, uma relação aqui lógica entre o problema e as consequências à sociedade. E se trazer só a palavra consequência logo direto no meu tema, Jesse? Eu vou continuar nesse negócio de causa? Vamos com calma. Olha aqui. Todo mundo entende que consequência são os resultados diretos e indiretos
daquele problema, não é verdade? E aqui, fingindo o tema: consequências da cultura do consumismo na sociedade brasileira. É um tema que agradaria cada um de vocês? E a sugestão, no D1, trazer as consequências individuais, claro que com evidência, e no D2, as consequências coletivas. Aqui nós temos outras palavras, como efeitos, os resultados observáveis. Como assim, Jesse? Olha o tema aqui: efeitos do discurso de ódio no ambiente virtual brasileiro. Então, aqui são os resultados que se pode observar a partir da análise do discurso de ódio que acontece muito na internet, em que a possibilidade aqui de sugestão no D1 é trazer esses efeitos no convívio e na saúde mental da população, e no D2, os efeitos na democracia e na segurança. Estou trazendo esta aula de termos que pode trazer, apresentar no seu tema, porque muitos alunos, ano passado, não gostaram, por exemplo, da palavra perspectivas. Então, é importante estarmos acostumados com todo o vocabulário. Inclusive, vocês podem comentar se vocês gostaram do termo perspectivas que foi apresentado ano passado. Vão escrevendo aí para eu ver a participação de vocês, amores. Joana não gostou, Carolina não, Daphne não. Todo mundo com a mãozinha para baixo, ninguém gostou da palavra perspectivas do ano passado. Mama. Voltando, meu Deus. A participação de vocês é super legal, super alto astral. Implicações, que são os desdobramentos mais complexos. Uma palavra um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Vamos fingir que o tema é implicações do envelhecimento populacional para o sistema de saúde no Brasil. Como é que eu iria argumentar isso, Jesse? Aqui, no D1, as implicações para as políticas públicas, e no outro, as implicações para famílias e desigualdades instauradas. Olha aqui, essas aqui eu acho mais fáceis. Enfrentamento, combate. O enfrentamento, óbvio que todo mundo sabe que é combater, lutar, né, para acabar com o problema. Tem muita semelhança com o de baixo. O enfrentamento da violência contra animais, ontem estávamos conversando sobre isso, não foi? O enfrentamento da violência contra animais em situação de vulnerabilidade no Brasil. Gostei muito desta temática, desse recorte voltado aos animais que estão em situação de vulnerabilidade, abandonados na nação. Gostei desse recorte. Em que no D1 pode trabalhar as causas e falhas de proteção, enquanto no D2 as consequências e a necessidade de ações públicas para acabar com isso. E combate. Já vem logo a ideia de uma ação para acabar com isso. Olha aqui esse tema, legal, muito bonito. Combate à desinformação na sociedade brasileira. E eu creio que vocês já iriam pensar em causas e fatores, né, dessa expansão, e do outro lado, trazer estratégias e responsabilidades dessas figuras centrais, como o Estado, a mídia, a escola, para combater essa desinformação. Prevenção. Evitar que o problema ocorra, não é verdade? Olha aqui esse tema, bonito, muito bonito. A prevenção da automedicação no Brasil. Gostaram deste tema? O que a gente pode pensar, né, na prevenção da automedicação? As causas da prática, por um lado, e as ações educativas e regulatórias para acabar com essa automedicação, não é verdade? Ou seja, uma intervenção, uma solução concreta e alinhada à causa principal. Os alunos me indagam, Jesse, com um tema positivo, tiver a palavra garantia de direitos, por exemplo, o direito como um foco central. Olha aqui, que tema positivo bonito. Garantia
de direitos às pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, no D1, aí geralmente eu falo ao aluno, quando é um tema positivo, lá na hora de dizer o tema problematizando, ele colocar, por exemplo, uma palavra negativa. Por exemplo, a ausência da garantia de direitos, porque aí você consegue problematizar e criticar o tempo todo na redação, tá? Para que no D1 você traga os entraves legais. Não se esqueçam que entrave significa problema, tá bom? Os entraves legais e estruturais e as consequências e a necessidade de políticas. Estou falando rápido, pode continuar mais devagar. Vão escrevendo que eu estou acompanhando. Olha aqui, proteção e valorização. São palavras fáceis, não é? Todo mundo vai gostar dessa palavra se cair no seu tema. Porque proteção já entende que é a defesa de um grupo vulnerável, por exemplo, a proteção da infância frente à exploração do trabalho no Brasil. Então, aqui já se entende que no D1 vai trazer as causas sociais e econômicas, e, por outro lado, infelizmente, as falhas institucionais e os impactos da falta de proteção da infância que precisa trabalhar. Valorização é uma palavra que já caiu em tema anterior, não foi? E é um ideal positivo que não se realiza plenamente. Olha aqui, estão lembrados que caiu este tema? A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil, em que pode trabalhar os entraves à valorização, como a invisibilidade, já que é um grupo não visto, a precarização devido às condições precárias de trabalho. Por outro lado, os impactos dessa desvalorização, como o êxodo, que precisam se retirar do local de origem para buscar oportunidades em locais urbanos, a questão da desigualdade socioeconômica. Então, com certeza, e não pense duas vezes. A falta da valorização dos trabalhadores rurais na hora de dizer o tema problematizando na redação, tá? Aqui agora, importância e papel. Eu creio que todo mundo iria gostar dessas palavras no tema, porque a importância já entende que você vai justificar essa relevância. E papel, a função social de algo. Olha aqui que temas bonitos. A importância da educação midiática na sociedade brasileira e, por outro lado, o papel da escola no combate à intolerância religiosa no Brasil. E aqui do lado em cima já tem as sugestões de como abordar no D1 e no D2. Chegamos na palavra do ano passado, que sobrou alguns alunos. Vocês acham que não iria ter essa palavra bendita? Perspectivas, que se resume em visões. Olha aqui, vocês concordam? Perspectivas, diferentes visões e experiências, como o tema do ano passado. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, eu entendo ideias acerca do envelhecimento no Brasil, em que há discussão no D1, por exemplo, das desigualdades e os contrastes sociais, e do outro lado, as consequências dessas diferenças na qualidade de vida. Então, mostrar essa variedade de realidades, recortes, essa visão crítica. Aí que traz a visão etarista de julgar inferior, julgar frágil as pessoas da terceira idade, porque é uma visão que a sociedade tem acerca desse público-alvo marginalizado. Acesso. Eu acho que acesso é uma palavra fácil para todos. E vocês sabem que acesso é você democratizar, que todos têm a garantia daquilo. Olha aqui, o acesso à saúde mental no Brasil. Democratização. É uma palavra fácil?
Se cair em um tema. Em 2019, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa palavra é fácil para vocês? Porque democratizar é tornar acessível a todos. Aí aqui está. É, 2019. E aqui as sugestões de D1 e D2. Inclusão, uma palavra muito bonita, que acho que todo mundo já entende perfeitamente, que é você inserir aquele grupo excluído. Olha aqui, por exemplo, inclusão de pessoas surdas no ensino superior brasileiro. Invisibilidade. Todo mundo entende que esse IN é um prefixo de negação, então falta de visibilidade, ou seja, aquele grupo não é reconhecido, ele não é visto, significa que ele não é reconhecido. Por isso que eu coloquei aqui falta de reconhecimento social. Olha aqui esse tema: invisibilidade do trabalho doméstico no Brasil. E estigma. Teve um ano que caiu essa palavra e muitos alunos odiaram este termo, estigma. Então, é muito importante que vocês revisem essas palavras, porque eu quero que vocês estejam acostumados a qualquer possibilidade de palavra que direcione o tema, tá bom? Da sua redação. Vocês entendem o que é estigma? Reage, por favor. Desceu, Carla Yasmin desceu, Napoleão desceu. Bom saber. Olha aqui, então vamos falar com calma esse estigma. O estigma, gente, é uma marca social negativa, é uma visão negativa. Como assim, Ergesse? Olha aqui, teve um ano que o tema foi esse aqui, o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Vocês concordam que, pensando nessa temática, infelizmente, as pessoas que têm doenças mentais, elas têm uma marca na sociedade ruim? Como assim uma marca na sociedade ruim? Nós temos uma visão, infelizmente, elas carregam um rótulo negativo. Veja se eu estou falando difícil, pelo amor de Deus. Infelizmente, a pessoa tem ansiedade, depressão, ela é vista como um rótulo negativo. Você tem uma visão negativa daquilo. Querem que dê um exemplo mais fácil? Ou entenderam? Então todo mundo entendeu que estigma é como se fosse um rótulo. E vamos ser sinceros, todo rótulo negativo vai gerar o quê, gente? Exclusão. Se eu tenho uma visão negativa daquilo e a pessoa tem aquilo, geralmente vai gerar o quê? Exclusão, bullying, vai gerar uma situação que vai fortalecer a baixa autoestima da pessoa, a pessoa vai se sentir inferiorizada, porque vai prejudicar o desenvolvimento dessa pessoa, não vai não? E vocês concordam que isso é o contrário da inclusão, né? Então, os principais impactos do estigma vai ser o escolar, porque vai se sentir excluída, vai ser o psicológico, porque vai continuar se sentindo mal, tá bom? E como é que a gente enfrenta esse estigma? A gente enfrenta com conscientização, com a educação contra estereótipos, a gente tem que romper. Quanto mais a gente tem criticidade, a gente rompe com esses rótulos negativos, com esses estereótipos, através do diálogo, por exemplo. Entender a palavra estigma? Posso passar um tema com essa palavra estigma? Posso? Reage aí se eu posso. Manipulação. Se cair essa palavra no seu tema, vai ser fácil? Manipulação? Eu acho que sim. E persistência também, não é? Porque manipulação é uma influência deliberada sobre escolhas. Olha aqui, manipulação de comportamento por controle de dados na internet. Já caiu no Enem. Vocês acham esse tema difícil?
manipulação de comportamento por controle de dados na internet. Vocês concordam que somos controlados, manipulados pelos algoritmos? Ótimo. E persistência, acho que todo mundo entende que é continuidade de um problema, como a persistência da violência contra a mulher no Brasil, e acho uma palavra bem tranquila. Mudanças necessárias, também eu acho bem tranquilo, acho que os alunos não teriam medo. Mudanças necessárias na política ambiental brasileira. Seria bem tranquilo para vocês, porque o tema já propõe soluções, né? O que se deve fazer, a transformação exigida para melhorar a política ambiental da nação, tá? E tendências. Tendências eu acho uma palavra um pouco mais difícil. Qual a opinião de vocês sobre tendências? Que significa direções futuras. Olha aqui este tema. Tendências no uso da IA na educação brasileira. Eu estou julgando vocês, dizendo que seria um pouquinho difícil para vocês. Eu estou equivocada, seria difícil ou fácil? Reage aí, bora! Em que você poderia trabalhar os impactos e os riscos atuais e as possibilidades e a necessidade de regulação, né? Criar as regras. Maria Luísa, você levantou a mão, quer falar, amor? Ou foi o dedo nervoso? Quer falar? Acho que foi dedo nervoso. Qualquer coisa podem falar, tá? Pode continuar? Ou ainda estão nervosos com a palavra tendências? Escrevam, porque aqui é a necessidade do equilíbrio entre os benefícios e os riscos, né? Os argumentos responsáveis. Então, por favor, deem uma revisada nessas palavras, porque eu não quero vocês assustados com nenhuma possibilidade. Como assim nenhuma possibilidade? Igual no passado. A palavra perspectiva assustou alguns. Pelo amor de Deus, viu? Vamos agora enfatizar a necessidade do projeto de texto, tá? A importância de vocês organizarem as ideias antes de começar o rascunho, tá bom? Por quê, Jesse? É muito importante que antes que você comece o seu rascunho, você já tenha em mente a definição clara da sua tese. Lembrando que tese é ponto de vista. Então, de acordo com o seu ponto de vista, quem são os principais culpados por aquele problema persistir? Tá bom? A partir disso, você já direciona a escolha de argumentos consistentes. E também já organiza a ordem onde cada um vai aparecer. Já seleciona os repertórios que têm a ver e já constrói a proposta de intervenção. Então, a gente vai trabalhar esse planejamento que vai ocorrer antes da escrita definitiva e vai orientar toda a sua redação, tá bom? Jesse, e o corretor vai perceber, ele vai perceber. O avaliador ele consegue identificar a sua presença quando ele observa que você teve uma progressão lógica entre os parágrafos. Como assim? Você fez 4 parágrafos, mas o novo parágrafo deu continuidade ao que você disse anteriormente. Isso se chama progressão. Você foi crescendo, se foi escrevendo novas linhas, mas de acordo e relacionando com o que você disse antes. O corretor percebe por meio da coerência entre o seu ponto de vista e os argumentos usados, a relação clara entre os desenvolvimentos e a conclusão, porque você trouxe os dois culpados. Na conclusão, vai resolver os dois culpados. E o aluno não se perdeu, manteve-se no tema do início ao fim. Então, não houve dispersão temática, ele não se perdeu no tema. E para não se perder no tema, repito, as principais palavras do tema, elas precisam estar nos 4 parágrafos, tá bom? Agora, infelizmente, quando o texto desorganizado, que não fez um projeto de texto,
vai indicar uma fragilidade nesse planejamento, tá bom? Na competência do Enem, a 3, e que ela é importante para o seu vestibular, para o seu concurso, olha aqui. Selecionar informações relevantes. Óbvio que antes de escrever você fará isso. Organizar ideias de maneira lógica. Defender um ponto de vista com consistência e garantir a progressão temática. Então, a clareza nesse caminho que você vai percorrer será um critério decisivo na sua redação. Olha aqui, analisando a aparência do texto, porque a organização importa, gente. Dá para ver logo de cara que iremos julgar mal este texto. Todo mundo concorda? Se você fosse professor, corretor, você. Agora eu sei que vocês têm que fazer a mãozinha para baixo. Fazer a mãozinha para baixo. Logo de cara dá para ver, não é? Que não tem 30 linhas, que não tem uma divisão clara de parágrafos, de partes do texto. Olha aqui, não tem, não é verdade? Mas olha a diferença dessa aqui. Olha a diferença. Você já não olha com bons olhos, tá bom? A gente analisa logo as linhas que estão bem preenchidinhas, analisamos os parágrafos bem definidos logo de cara. A gente percebe um equilíbrio na divisão entre os parágrafos, tá? A gente percebe que o espaço da folha foi bem utilizado e visualmente vocês concordam que esse texto ele transmite muita organização? Qual a opinião de vocês? Inclusive, quero aproveitar a oportunidade de ler esta redação, tá bom? E não se esqueçam, viu? Quem já entregou redação esta semana? Ótimo. Quem não entregou, entregue para que eu possa corrigir em até 5 dias úteis. E vocês podem fazer quantas redações vocês quiser, tá bom? Não tem número mínimo. Não, não tem máximo. O mínimo é 1. Tá errado. E pode ser o seu tema, pode ser o meu tema. O importante é só entregar a redação, para eu ver se você começou a pegar o CDF, a arefa do F, que é o método que eu pedi para estudar. E a gente pode revisar também hoje. Vocês querem? Todo mundo deu tempo de botar no caderno ou de imprimir o CDF, a arefa do F? Quem quer que eu revise o CDF, a arefa do F? Escreve aí, eu quero, aqui nas mensagens. Vai. Bora lá. Deixa eu ver. Dá para enxergar? Aumentei aqui a redação. Dá, não dá? Pode ler? Vou ler. Ninguém escreveu, eu quero. Estou só olhando. O poeta modernista Oswaldo de Andrade relata, em erro de português, que, sob um dia de chuva, um índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais, não só civícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Com efeito, atua como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. E aí, gostaram desta introdução? Certinho, Bruna. Vamos tentar unir aqui a teoria à prática. O primeiro período, ou seja, a primeira frase foi o quê? O poeta modernista, o poeta, deixa eu diminuir isso aqui, meu Deus. O poeta modernista Oswaldo de Andrade relata em erro de português uma denúncia à aculturação sofrida pelos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Eu sempre vou pedir que a sua introdução comece, o primeiro período, a primeira frase, com verbo, a primeira parada, seja um repertório.
E eu sugiro que seja um repertório de acordo com o eixo temático. Estamos dentro de uma temática de meio ambiente. Eu vou sugerir que o primeiro período comece com um repertório de meio ambiente. Então, já que março, né, começa domingo, eu já vou enfatizar no nosso grupo que precisa fazer um caderno de repertórios por eixo temático, porque a gente não quer se assustar diante de nenhuma temática, tá bom? Por exemplo, aqui é meu ambiente, né? Ah, já começou o seu, Yasmin, muito bem. Manda fotos no grupo para inspirar a galera. O concurso que eu fiz foi professor do estado aqui de Pernambuco, Bruna, por exemplo, foi meu ambiente. E eu não sabia que era meu ambiente, claro. Mas eu já tinha estruturado repertórios por eixos temáticos. E eu disse a mim mesma, Jesse, se for meu ambiente, se for, quais repertórios você vai mobilizar, Jesse? Aí eu pensei, antes da prova. Se for o meu ambiente, eu vou usar, deixa eu escrever aqui, o artigo 225, que fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos os cidadãos. Eu vou usar o geógrafo Milton Santos. E eu posso usar também Greta Thunberg, que é uma ativista ambiental que luta pela preservação das políticas ambientais no mundo. Eu sempre faço isso. E se for educação, Argesse? Isso aqui é meu ambiente. Eu fiz a mesma coisa. Porque antes houve a construção do caderno de repertórios. Então, eu suplico que a partir de agora, a partir de domingo, vocês montem repertórios por eixos temáticos. E depois disso, a gente já consegue estruturar o CDF, o AREF e o DOF. Tá bom? Voltando aqui a esta redação. E também o meio ambiente, né? A questão do indígena. Tem sentido. Meio ambiente e minorias, que é um grupo que é excluído da sociedade, que é o indígena. Bora lá. Primeiro período, eu sempre vou dizer que o primeiro período é o C, começar com repertório. E vocês estão analisando aqui que o primeiro período começou com repertório. No segundo período, que é o D, dizer o tema problematizando. Será que ele disse o tema problematizando, Jesse? Na linha 3, paralelamente, estão vendo? Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais, não só aos cíficos, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Eu quero que vocês digam o tema problematizando e relacionando com o repertório que você disse anteriormente. Vocês podem escrever também algum tema aí para eu poder falar. Ah, Jéssica, finge que vamos escrever sobre X, tá? E eu sempre peço também que o terceiro período da introdução feche dizendo os dois culpados. Então, na introdução, eu só peço CDF. Primeira, começar com o repertório. Na mesma linha com letra maiúscula, fazer o D, quer dizer o tema, problematizando. E na mesma linha com letra maiúscula, o terceiro e último período, fechar com os dois culpados. E essa redação aqui fechou com dois culpados? Vamos ler. Com efeito, atua como desafios para a valorização desses grupos. Aí vem o primeiro culpado. Educação deficiente acerca do tema. Eu quero que vocês anotem esta tese, porque eu gosto muito dela. Educação, esse primeiro culpado, serve muito para muitas temáticas, muitos problemas sociais do Brasil, gente. Vestibular, Enem, concurso. Educação deficiente acerca do tema, em que você vai criticar a carência do ensino acerca do tema. Gostaram dessa tese? Gostaram desse culpado? Eu gosto, coraçãozinho. Vocês gostam? Reage aí, por favor. E o segundo culpado foi a ausência de desenvolvimento sustentável. Na opinião de vocês, esta introdução, ela seguiu o CDF? Começou com o repertório, disse o tema problematizando e fechou com dois culpados?
É o que eu peço a vocês. Tá começando a entender CDF, Bruna? E os demais? Pode continuar? Vou continuar, tá? Esse da educação é bem interessante. Concordo. Anote. Bora lá, linha 6. Diante desse cenário, existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Sem ansiedade, o primeiro período do desenvolvimento pode ser somente a apresentação do culpado, tá bom? É uma boa possibilidade. Então, se a seu primeiro culpado é educação deficiente acerca do tema, no meu primeiro período eu vou só apresentar esse culpado. Só apresentar, só dizer o nome, não quero argumentar não, para não gastar. Então, sob esse viés, é imperativo destacar a carência no ensino como um fator que intensifica a persistência da problemática acerca de X. Acerca de X é o tema, tá? Eu ensino dessa forma, acho muito fácil. Aí na linha 7, vou continuar a leitura. Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico-eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes, gostaram do sinônimo aborígenes? Cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Ponto. Linha 9. A exemplo disso, há o senso comum de que senso comum é aquilo que todo mundo pensa. Legal essa argumentação. Há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno, o que, consequentemente, gera um preconceito manifestado em indagações como: o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras? É ideia essa que deslegitima a luta dos civícolas. Por favor, sempre vou pedir que dentro da sua argumentação você justifique, fale por que aquele grupo sofre, eu acho que vocês já fazem isso naturalmente, e diga a consequência. Se esse grupo permanecer assim, vai acontecer o quê? E aqui está dizendo que, consequentemente, você desvalorizar esse indígena, achar que ele é um selvagem, vai acontecer o preconceito. Aí, linha 11. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin, do STF, o direito dos povos originais à terra é inato, sendo anterior até à criação do Estado brasileiro. Dessa forma, por não ensinar tal visão, os colégios fomentam, incentivam a desvalorização das comunidades tradicionais mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Eu gosto dessa ideia de educação deficiente acerca do tema, porque se o professor, a escola não trabalhar aquela temática, infelizmente, ele sairá desinformado e carregando estereótipos, carregando visão negativa sobre aquela cultura, sobre aquele grupo. Acho uma ideia fácil de ser argumentada. E, detalhe muito importante, o Enem gosta de minorias, os grupos que são excluídos. Então, claro que em nosso caderno de repertório, a gente vai botar repertório para cada grupo. Criança, todos os grupos excluídos da sociedade. Tá bom? O D2. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Lembra que a gente diz dois culpados? É muito, muito, muito importante que vocês delimitem os dois culpados, porque o primeiro culpado é no D1 e o segundo culpado é no D2. E estão lembrados que lá em cima ele disse que o segundo culpado era a ausência de desenvolvimento sustentável? Então aqui a gente vai perceber isso aqui. Olha aqui, linha 16 eu estou. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Nesse contexto, as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação, comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia
entre a natureza e as comunidades em questão. À luz disso, gostaram desse conectivo? Eu gosto. À luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal extremamente comum na região amazônica. Por conseguinte, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Eu gostei muito desse parágrafo. Eu achei também muito interessante esse conhecimento que trouxe da área de biologia. Imagine, usando biologia na redação. E eu gostei muito. Vocês gostaram desse parágrafo? Bem de valorização ao meio ambiente. E super condiz com a tese, né? Ausência de desenvolvimento sustentável. E, na conclusão, que vocês sabem que vão resolver o problema com a gente, com a ação, né? Os elementos. Portanto, é essencial que o governo mitigue e acabe, resolva os desafios supracitados. Vocês gostam? Supracitados? Aquilo que você disse anteriormente? Ponto. Para isso, o Ministério da Educação, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas, tem total sentido trazer o MEC. Porque se o primeiro culpado seu foi educação deficiente acerca do tema, aí você já traz o MEC. Ó, aí vem, qual é a ação dele? Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas, por meio da inserção da matéria. Legal essa tática, você dizer que a matéria deve ser criada, aí você dá um título semelhante à temática. Estudos indigenistas no ensino básico, a fim de explicar o contexto dos civícolas e desconstruir o preconceito. Ademais, porque ademais é gesto, porque eu tenho que fazer outra proposta de intervenção, porque são dois culpados. O primeiro culpado foi a educação deficiente acerca do tema. O segundo culpado foi a ausência de desenvolvimento sustentável. Então, se vire, tem que responder os dois. Que projeto de texto é esse perfeito, que só resolve um culpado? Entende? Letra pequena. Gostaram dessa letra aqui? Eu achei fofinha. Vocês gostaram? Quero vocês com essas letrinhas, tá? Fica aí direta. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis, visando a valorização de tais pessoas, mediante canais de denúncias. Todo mundo sabe que essa aula 3 já está no Telegram. Por que, Bruna, que você não consegue fazer? Você acha que é a conclusão, desenvolvimento ou tudo? Pelo amor de Deus, não escreve tudo não, Bruna. É tudo, é. Ou você está falando da conclusão? Vamos com calma. Ah, a letra? Sua letra é grande, né? Falando em letra grande, todo mundo já baixou a folha de caligrafia? Para início de conversa, sugiro que vocês usem a folha de caligrafia, porque vem com tracejado e você não pode passar do tracejado. Já baixou, Bruna? Todo mundo já baixou? Reaja aí se já baixou, se já imprimiu 1000. Aí depois vai para a folha normal. Ah, falando em letra, todo mundo viu que eu também botei exercícios de caligrafia lá no Telegram? O que é, Joana, esse dedinho para baixo? Você não viu o exercício de caligrafia que eu botei lá? Pronto, tem 1000 presentes e 1000 PDFs para vocês. Vamos? Eu creio, vai dar certo. Bora lá. Passo 1. Para organizar, né? Já que estamos falando de estratégias para organizar o nosso texto. Passo 1 é identificar o tema e organizar as ideias, tá bom?
Então, nós temos o tema e nós temos as palavras mais importantes. Não se esqueçam que, assim que ler os textos motivadores, circula cada palavra do tema e põe um sinônimo, porque essas palavras serão importantes e nortearão os 4 parágrafos. Se eu coloco as principais palavras do tema em todos os parágrafos, eu não vou ter a sensação que eu fugi do tema, nem totalmente, nem parcialmente. E eu também sugiro, já que eu deixo livre a escolha da produção, eu sugiro que vocês comecem lá no Telegram, por onde tem a palavra tempestade. Porque onde tem a palavra tempestade, o PDF já tem a indicação de repertórios. Todo mundo viu? Tempestades. É muito mais fácil para vocês que estão começando. Não precisa começar por onde tem a palavra tema, não. Começa com tempestade, porque já vem os repertórios e economiza tempo. Me vem ideias para argumentar também, já facilita a vida de vocês. Voltando. É muito importante entender o assunto sobre o que o tema trata, a localidade, o setor. Onde é que esse problema ocorre no Brasil? É na cultura? É escola? É na mídia? Palavras-chave, sinônimos. Eu já falei a vocês que assim que circular, botar um sinônimo no mínimo para cada. E logo de cara você já pensa no repertório 1 do tema geral, que eu sempre penso em um repertório geral, do tema geral, de acordo com o eixo temático. Então, se eu estou diante de um tema dentro de saúde, e o repertório que eu vou usar na introdução é um repertório de saúde de modo geral. Porque se eu não tiver um repertório específico para aquele tema, que eu não vou contar com a sorte, eu vou contar com a estratégia, eu vou usar um repertório que pertence ao eixo temático. Por isso que é um pouquinho chato a gente ficar tão viciado em um modelo pronto, porque o melhor é a gente dar por eixos temáticos e estar preparado para qualquer situação, tá bom? Olha aqui, um tema bem legal que vocês já podem escrever esta semana, se quiser. Olha aqui. A banalização do autodiagnóstico de doenças mentais no Brasil. Gostaram desse tema? Reage aí. Vocês entendem o que significa banalização? Aí aqui tá. Processo de tornar algo comum, normal. Quando você naturaliza alguns problemas sociais, infelizmente você está banalizando. E o assunto principal, qual é aqui? Todo mundo entende que o assunto principal é o uso irresponsável de diagnósticos psicológicos sem avaliação profissional? Isso envolve mídia, isso envolve saúde. Vou continuar. E quais são as palavras-chave e sinônimos, Ergesse? Olha aqui para você. Nós temos autodiagnóstico, superficialização. Olha que palavra bonita. Psicologização excessiva, transtornos mentais, essa é mais fácil, medicalização e desinformação. Entenderam essas palavras que vão guiar o texto? E olha esse repertório 1, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde, com letras maiúsculas. A importância do diagnóstico clínico adequado e do acompanhamento profissional em saúde mental. E quais são o argumento 1? Vamos pensar no argumento 1, que é o problema ou a causa principal. O que causa, gente, essa banalização? Como é que isso afeta a sociedade e os grupos? E o repertório 2, que comprova o argumento 1, porque um repertório para a introdução, o repertório 2, de acordo com o argumento 1, e o repertório 3, de acordo com o argumento 2. Se não estiver entendendo, fala, porque é um repertório na introdução e um em cada desenvolvimento de acordo com o culpado. Lembrados? Aí aqui vem, argumento 2. Qual outro fator que contribui? Como é que isso se conecta ao Brasil? Olha aqui, vamos para a prática.
O argumento 1. Todo mundo concorda que, infelizmente, a disseminação de informações superficiais nas redes incentiva diagnósticos equivocados? Todo mundo concorda? Porque simplifica transtornos mentais complexos em listas genéricas de sintomas. Eu não pensaria duas vezes e colocaria a questão da má influência da mídia como culpado, em palavras fáceis para vocês. E qual é o efeito? Qual é a consequência, Jesse? Infelizmente, isso pode gerar a automedicação e a negligência, porque não iremos procurar um acompanhamento profissional. E a estigmatização, olha a palavra que a gente discutiu mais cedo, a estigmatização, esse rótulo ruim do transtorno, tá? E aqui nós temos um repertório. Por isso que eu sugiro que quem quiser escrever este tema, porque já vem indicação de repertório, de argumento, tá bem amarradinho aqui para vocês. Olha aqui, repertório desse primeiro argumento. Vocês conhecem essa lei 13.819 de 2019? Olha aqui. Existe uma lei, gente, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Reage quem já conhecia esta lei. Prepara o print. Eu sugiro que vocês escrevam sobre. Já conheciam? Olha aqui. Essa lei da Política Nacional de Prevenção e Automutilação do Suicídio, ela destaca o quê, gente? A importância do acompanhamento especializado e da atuação responsável dos meios de comunicação na abordagem da saúde mental. E como é que eu vou relacionar isso com o argumento, Jéssica? Pense comigo. Se o Estado reconhece a necessidade de tratamento responsável e o acompanhamento do profissional, o autodiagnóstico superficial vai de encontro, vai contra essa política pública. Não é verdade? E pensando no argumento 2, lá no desenvolvimento, o que você pode trazer, a consequência disso é o quê? Infelizmente, essa banalização do autodiagnóstico contribui para a desvalorização do sofrimento psíquico real. Por quê? Dificulta que as pessoas com transtornos sejam levadas a sério. E aí? Tô falando difícil, pelo amor de Deus, se está falando difícil, falem, tá? Especializado. E aqui temos um repertório para o argumento 2, que é essa Lei 10.216, 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que garante os direitos das pessoas com transtornos mentais e estabelece que o tratamento deve ocorrer de forma digna e com acompanhamento especializado. Nesse autodiagnosticar, não. Por quê? A banalização do autodiagnóstico enfraquece a compreensão social. Gente, essa parte é legal, viu? Quando você fala que, infelizmente, enfraquece a compreensão social. A gente quer dizer que a sociedade não compreende sobre aquilo. Então, essas palavrinhas aqui você pode usar para tudo. Enfraquece a compreensão social sobre X, tá? Sobre, aí voltando, sobre a complexidade dos transtornos mentais, contrariando o princípio do cuidado e da humanização previsto na lei. E, por favorzinho, não se esqueça a organizar o seu projeto de texto, que na conclusão precisa responder aos 5 elementos, que eu chamo de Adão F, eu acho mais fácil. Agente, detalhamento, ação, meio e finalidade. Finalidade, efeito é a mesma coisa, eu chamo finalidade. Olha aqui. O agente, quem é que vai agir? Vai ser o governo federal? Vai ser o MEC, Ministério da Saúde, ONGs, escola, sociedade, família? Eu sempre digo aos alunos que não importa a redação, ele terá, no mínimo, do MIF e o GOMIFES à sua disposição.
Todo mundo já tem anotado no caderno que são GOMIFs? Olha aí, que são o governo, ONG, mídia, iniciativa privada, a família pode ser um ótimo agente, a escola e a sociedade. Todo mundo entender que GOMIFs são os tipos de agentes? Era só isso que eu queria falar. Aí é que tá. Ação. O elemento central, pelo amor de Deus, não pode esquecer a ação de verdade. Por que ação de verdade? Uma ação concreta que realmente possa ser colocada em prática. E, por favor, use um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo, é gesso? Os verbos que terminam em AR, ER. Olha aqui. Implementar. Aí você fala que vai implementar, claro. Criar. Criar o quê? Promover, ampliar, fiscalizar, investir. Eu peço, por favor, que não traga como ação conscientizar. Traga um verbo que realmente será colocado em prática amanhã, entre aspas, tá? Qualquer dúvida, fale. Terceiro, o meio e o modo como será feito. Por meio de quê? Será por meio de verbas públicas? Por meio de palestras? Por meio de projetos? Por meio de políticas públicas? Aí você pode usar por meio de, mediante, por intermédio. E para quê? Qual é a finalidade disso? Qual é o objetivo? Aí você vai colocar, a fim de combater a banalização do autodiagnóstico, a fim de conscientizar as pessoas a não se automedicarem. Aí, conscientizar como finalidade tem sentido, já que o objetivo é que as pessoas tenham uma compreensão acerca desse problema para não fazer a automedicação sem um acompanhamento especializado. E o detalhamento, que geralmente é o elemento que os alunos esquecem, é trazer uma informação a mais. E eu sugiro, a gente vai ver outras formas, tá? Não se preocupe durante o ano. Detalhar o agente, quer dizer a responsabilidade dele. Cabe ao Ministério da Educação, responsável pelas políticas educacionais do país. Já é um ótimo caminho, tá bom? Então, por favor, na hora da sua solução do problema, coloque o Adam F, tá bom? Jéssica, eu quero fazer essa redação sobre banalização do autodiagnóstico de doenças mentais. Quem é que vai fazer esta redação? Reage aí. Quem é que vai fazer este tema? Porque aqui já tem repertório, já tem umas ideias que vocês podem pegar. Sejam espertos. E aqui uma sugestão é o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, tá? E qual é a sugestão de ação? Eles vão fazer o quê? Olha aqui o verbo no infinitivo. Olha aqui uma ação concreta que realmente dá para fazer amanhã. Implementar, gente, um programa nacional de educação em saúde mental e combate ao autodiagnóstico. Gostaram? E o meio, RGS, vai ser por meio de quê esse negócio? Por meio de campanhas digitais nas redes, gente. Por meio da inserção de módulos de letramento em saúde mental em escolas. RGS, o que é letramento? Letramento significa toda a prática de leitura e de escrita. Então, quando eu trabalho na minha aula temáticas, textos que envolvam saúde mental, com certeza levará para a conscientização do aluno, tá bom? Práticas de leitura e escrita. E bem inteligente isso aqui, você colocar inserção de um módulo de letramento e de escrita. Ou por meio de parcerias com plataformas digitais. Basta colocar um, tá? E a fim de quê, Jéssica? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo disso mesmo? Me ajuda. O objetivo, gente, é reduzir essa desinformação e a psicologização superficial em redes. É incentivar, com a finalidade de incentivar o diagnóstico clínico correto, com o objetivo de evitar a autoprescrição e o atraso. Tá bom? E qual detalhamento eu posso trazer, Jéssica? Porque esse detalhamento me pega.
Tem que ser os 5 elementos, tem que ser os 5 elementos. Olha aqui. Detalhamento. Qual informação a mais você pode acrescentar? Aí nós temos detalhamento do agente, que é o que eu acho mais fácil. Órgão responsável por formular e coordenar políticas públicas nacionais voltadas à promoção da saúde e orientação educacional. E posso ser mais resumida, Jéssica? Pode sim. Jéssica, eu quero detalhar a ação. Como eu faço isso? Lembra que a ação apresentada aqui foi implementar um programa nacional em educação e saúde mental? Lembra? Aí aqui a sugestão. Estratégia preventiva voltada à conscientização sobre o diagnóstico profissional e o uso responsável de informações psicológicas. Você fala que vai fazer essa campanha nacional, depois você especifica, trazendo informação a mais, que é uma estratégia voltada à conscientização. É quando você traz uma informação a mais, o nome disso é detalhamento. Jéssica, se você quiser detalhar o meio, porque detalhar a ação eu achei difícil. Lembra que o meio foi essas 3 possibilidades? Campanhas digitais, inserção de módulos ou parceria com plataforma digital? Aí aqui tem detalhamento do meio. Produção de conteúdos informativos validados por especialistas e inserção de materiais educativos nos canais oficiais e no ambiente escolar. Aí você está trazendo informação a mais de como será esse meio, que é por meio das campanhas digitais. Então, por favor, assim que terminar a sua redação, faz um checklist de autocorreção da estrutura do seu texto. Vocês vão analisar se o texto possui os 4 parágrafos, se o gênero é dissertativo argumentativo, se não possui parágrafos curtos, que parágrafo curto se chama embrionário, então é bom manter uma média de quantidade de linhas, 7, 7, 8, 8, uma média. Não precisa ser os parágrafos com a mesma quantidade certinha, não estou falando disso. Por favor, sempre respeitar os direitos humanos, tá bom? Olhar se os parágrafos são divididos em períodos claros. Se a letra está legível, não peço letra bonita, só peço letra legível. Respeitar as margens da folha, escrever até o fim da linha e fazer a separação silábica, tá bom? Se aborda o tema em todas as partes do texto, eu repito, se eu trago as principais palavras do tema em todos os parágrafos, eu vou abordar o tema toda hora, sim, sem neura. E aqui, na introdução, como é que a gente analisa se eu fiz uma introdução legal, Jesse? No primeiro período, contém um repertório sociocultural relevante ao tema? Ou o repertório foi contextualizado com esse repertório? Ele não foi jogado só para tomar linha, não, né? Aí que entra a discussão do repertório de bolso ou de um repertório que nada tem a ver com o seu tema. Por isso que a minha sugestão é entrar com o repertório a ver com o eixo temático. Porque se o meu problema é esse aqui, né? Banalização, o autodiagnóstico, e eu trago um repertório de saúde, com certeza vai ser um repertório que eu vou usar para contextualizar, para começar a minha redação sobre esse tema. E o corretor vai entender por que eu trouxe um repertório de saúde. E não, eu meti lá uma utopia de Thomas More, da Cidade Perfeita, e não relacionei com o tema. Então, segundo período, você apresentou a problematização do tema? Por isso que eu peço para você problematizar e aproveitar para trazer o tema de forma literal. Usar conectivos, coesão. Perceberam que a gente sempre trouxe, cada período, cada frase nova que a gente começou lá na leitura daquela redação, a gente usou um conectivo diferente, não foi? E fechou a introdução dizendo os 2 culpados? Porque aqui está escrito, RGS, indica o projeto de texto, argumento 1 e argumento 2. Quando você fecha com os 2 culpados, você está dizendo aos corretores que no D1 vai falar primeiro do primeiro culpado e, em segundo lugar, no desenvolvimento 2, segundo culpado. Então, você já está indicando o seu projeto de texto, a sua linha de raciocínio. Jéssica, o que eu vou fazer no D1? Você vai falar mal do primeiro argumento. O que eu vou fazer no D2? Vai falar do segundo argumento. Só isso.
Só isso, né, Jess? Só isso, se acalme. E no desenvolvimento, Jess? Eu sempre vou pedir a média de 4 a 5 períodos em cada desenvolvimento. Como assim? Eu peço o AREF. Ou explicar uma vez, perceberam? Ou AREF com dois E, que é explicar duas vezes. Mas a ordem é a mesma. O que significa? No primeiro período, apresentar o argumento principal, ou seja, o tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo. Então, se eu estou falando da negligência do Estado, eu vou argumentar no meu primeiro período que vou falar mal do governo. Diante desse cenário, vírgula, é imperioso destacar a má gestão governamental no que tange a X. Eu só apresentei o meu culpado, eu só apresentei o meu argumento principal, que é falar mal do Estado. No segundo período, eu sugiro o repertório. Então, um repertório que combine, que ligue com o argumento negligência do Estado. Aí que eu entro, eu quero que vocês me mostrem semana que vem os casais. Como assim casais, Ergécio? Trazer a tese e o repertório. Quais são as teses que vocês podem usar em uma redação? Quais são? Hein? Quais são os principais culpados mais fáceis em uma redação? Olha aqui. Teses como, estão enxergando? Teses como negligência governamental, egoísmo da sociedade, descaso da escola, descaso da família, falta de conhecimento, invisibilidade da mídia, desigualdade social, manipulação midiática, ausência de empatia. Legal, Jess, são ótimas teses, todo mundo concorda, não é? Serve para muitos problemas, muitos mesmo, verdade. Mas não adianta eu gostar dessas teses ou de algumas delas e não tiver um repertório para cada, porque vocês vão sofrer na hora do desenvolvimento, que eu sei. Então, eu vou pedir um repertório no mínimo para cada tese dessa. Toda vez que eu usar descaso da escola, eu vou usar que repertório? É Paulo Freire? É Malala Yousafzai? É outro ativista da educação? Pronto, você vai escolher o repertório que melhor case com a sua tese. Todo mundo entendeu o que é casal para vocês tentarem fazer neste fim de semana ou a partir de hoje? Todo mundo entendeu o que eu chamo de casal, porque eu tenho certeza, se você copia os casais em seu caderno, ou imprime, o que for mais rápido, quando chegar no desenvolvimento, você não vai ficar perdida, nem perdido. Então, por favor, tá? Nossa soma ativa vale 10 pontos. Copiar ou imprimir casais. Repito, um repertório, no mínimo, para cada tese. Guilherme, você levantou a mão. Foi dedo nervoso ou quer falar? Pode falar, viu? Tá bom? Vou voltar. TR, todo mundo entendeu casal TR, né? Aí, no terceiro, quarto período, a gente justifica. Justifica o quê, Jéssica? Vem cá, não tem um tema? Você escolheu negligência do governo. Sim, é Jéssica, o governo não faz nada, o governo não investe. Perfeito, o governo não investe, não é? Em políticas públicas para resolver aquele problema. É o terceiro período, é o é de explicar. E no último período, a gente fecha. Fechar o quê, Jéssica? Não entendi. A gente fecha o raciocínio. A gente termina dizendo que o governo não pode permanecer inerte. Eu sugiro que vocês memorizem o AREF e deem o seu melhor. E à medida que vocês vão entregando a redação, eu vou conferindo, vou mandando os áudios, ajudando cada um de forma individualizada no privado, no WhatsApp. Mas para isso vocês precisam entregar.
Nem que seja a pior redação, você precisa entregar para poder te ajudar. Para eu não atirar no escuro. Odeio atirar no escuro, misericórdia. Então, eu preciso ajudá-los da forma correta. Eu só ajudo sabendo a sua dificuldade. E para eu saber a sua dificuldade, você precisa fazer o seu texto. E não precisa ser perfeito. Relaxa. Estamos em fevereiro ainda, temos meses juntos, se Deus permitir. O importante, eu acredito, escrevendo a cada semana, vai melhorar. Essa é a nossa meta, aperfeiçoar. Sem pressa. Bora lá. E o checklist da conclusão. Tem a DF? Apresenta a proposta de intervenção, respeita os direitos humanos. Tem os 5 elementos? É muito importante ter os 5 elementos, tá? E eu sugiro que o último período você feche retomando o repertório da introdução. Começou com a Constituição Federal, termine dizendo a mesma coisa. Tá bom? Então, esse material já está para vocês revisarem. Passei um pouquinho do tempo para tentar ajudá-los. E agora eu vou para a minha próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no privado, tá bom? Escreve, pelo amor de Deus, não manda áudio. Se escrever, eu vou responder muito mais rápido. Tá bom? Tenham uma excelente noite. Espero que vocês tenham gostado, entendido da aula. E bom estudar, que a noite é uma criança, viu? Não vai dormir, não, viu? Lembra de mim. Tchau, tchau, amores. Beijo, beijos.